Olá! A rádio e a TV Justiça apresentam, a partir de agora, mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar do Justiça em Números, o relatório anual que traz informações sobre o desempenho do judiciário brasileiro. E os dados deste último relatório, de forma geral, são positivos. Ao completar 20 anos, o Justiça em Números serve cada vez mais como parâmetro e como bússola para o Judiciário. O relatório usa a Base Nacional de Dados do Poder Judiciário, o DataJude, para dar mais transparência, qualidade e eficiência na coleta de dados. Ana Lúcia Aguiar, juiz auxiliar da presidência do CNJ, lembra que esses dados servem para o estabelecimento de políticas públicas importantes. Por exemplo, quanto mais nós conhecermos sobre a situação da violência doméstica, da violência contra a mulher, é possível também o país adotar políticas públicas nesse sentido e também políticas judiciárias, não é? Enfrentar grande volume de processos que estejam aparecendo. Então, os dados conseguem nos mostrar esses cenários, não é? E também os dados eles são muito relevantes para a gestão das varas, né? A gestão das varas, para o trabalho do dia a dia dos juízes e dos servidores. Uma das novidades do relatório neste ano é um detalhamento maior das execuções fiscais, aqueles processos em que o poder público, federal, estadual ou municipal, cobra impostos atrasados. E esses processos são o maior nó do judiciário, representam quase 30% do total em tramitação no país. Por isso, precisam de atenção especial do CNJ. Em outubro do ano passado, o CNJ firmou um acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para o enfrentamento das execuções federais e também durante esse ano, no início do ano, foram firmados diversos acordos com estados, né? Então, com procuradorias estaduais, como, por exemplo, com a Procuradoria na Bahia, em São Paulo. E também o CNJ ele publicou a Resolução 547, mais no início do ano, que permite aos juízes extinguirem as execuções com valor menor de 10 mil e que não tenha nem sido encontrado o devedor e nem encontrado os bens. Outra novidade importante no relatório deste ano é a identificação precisa dos maiores litigantes do país, tanto os que demandam quanto os que são demandados na Justiça. A partir daí, o Judiciário pode fazer acordos com as partes que permitam diminuir a judicialização de processos. A União e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, eles pediram a extinção de diversos processos e também está sendo feito um trabalho muito próximo com o INSS, que é justamente o maior litigante, então, do polo passivo, né? O INSS é o grande litigante, é a pessoa jurídica mais demandada no Poder Judiciário. E está sendo feito um trabalho muito próximo do INSS, especialmente para se evitar que essas demandas previdenciárias, elas aportem no Poder Judiciário e sejam preferencialmente, digamos assim, solucionadas na via administrativa. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Gabriela Soares, diretora executiva do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ. Converso também com Paulo Eduardo Alves da Silva, professor da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto. Muito obrigado a vocês dois pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a doutora Gabriela. Eu disse na abertura que os destaques são positivos, principalmente a questão do número de processos baixados e também da produtividade dos juízes. A senhora diria que esses são mesmo os destaques ou seria necessário acrescentar outros itens? Qual é a sua avaliação, por favor? Eu acredito que realmente nesse último ano, né, de 2023, o CNJ, o Poder Judiciário, ele respondeu de forma bastante positiva, né, às demandas da Justiça, porque não somente o volume de processos, né, a produtividade aumentou, como também o número de demandas judicial aumentou, né? Então, nós somos judiciário recebendo mais demandas da sociedade, né? Foi o maior número de processos novos da série histórica desde que ela começou a ser medida, né? Desde o início, desde 2009. E isso mostra que o Poder Judiciário, além de ter recebido mais processos, ele ainda conseguiu dar vazão, baixar e solucionar um volume de processos maior do que a série histórica.
Isso fez com que, embora tenhamos um pequeno aumento ali no acervo processual, né, mas ele é pequeno frente ao frente ao aumento que teve de demanda judicial. Então, sim, esse é um excelente destaque, né, e mostra que a produtividade dos juízes tem ficado cada vez mais elevada ano a ano, né. Professor Paulo, como é que se explica esse crescimento contínuo da litigiosidade? 9,4% a mais do que em 2023. E como é que o senhor avalia esses dois outros números? O aumento da produtividade e também do número de processos baixados. A questão do aumento de produtividade é algo realmente destacável e não é de hoje. É curioso como quando se analisa a série histórica, os dados sobre produtividade, a gente percebe claramente que há uma relação entre políticas de gestão do judiciário, né, e o aumento da produtividade. Então, como dizer, as políticas, no caso, que o CNJ tem implementado já faz 15 anos, 20 anos, elas de fato têm resultado nesse aumento de produtividade, né? E é curioso como existe uma oscilação acompanhando casos novos e produtividade. Como dizer assim, olha, quando os casos novos aumentam, a produtividade também aumenta. Então, é algo que o judiciário está... É possível a gente dizer, pelos dados, é possível a gente inferir, que a gestão do Poder Judiciário está muito ligada, muito conectada, antenada, com o volume da litigiosidade, com a oscilação da litigiosidade, que é algo natural, e organizando políticas internas de gestão que têm permitido ao judiciário reagir a essa oscilação da litigiosidade. Uma vez que há um monitoramento e um acompanhamento e a divulgação desses dados, como o Justiça em Números, acho que é o primeiro grande relatório, acho que do Departamento de Pesquisas Judiciais do CNJ, a existência desses dados permite que se possa fazer essa gestão e tem um efeito, está muito evidente, aí tem um efeito na produtividade dos juízes individualmente e do judiciário como um todo. Doutora Gabriela, a senhora falou sobre o número de juízes no Brasil. Esse número hoje é adequado? Qual é o registro exatamente sobre esses dados? O que a gente consegue dizer é que é um número que pouco se altera, né, ao longo dos anos, a gente oscila aí em torno dos 18 mil há alguns anos, e um volume de processos que não para de crescer, né? Isso é um diagnóstico que a gente tem, e que mesmo com essa produtividade sendo elevada, a demanda judicial também não para, né? Hoje em dia o acesso à justiça, ele também é um pouco mais facilitado com a questão do processo eletrônico, né? Cada dia a gente já tem 99% dos processos interessados são eletrônicos, a justiça ela é quase toda digital, mesmo os processos em tramitação, os tribunais, né? Mesmo aqueles tribunais que têm um volume maior de acervo físico, vem fazendo um movimento importante de digitalização e transformação desses autos em eletrônicos. Então, a gente ainda tem processos, né, que demoram bastante, como, por exemplo, de execução fiscal, processos do próprio poder público, né? Não é só o número de juízes, né, que impacta, né? São ferramentas eletrônicas, enfim, são automatizações, melhores sistemas, uma série de conjunto de fatores que pode contribuir para fazer com que a justiça seja mais célere, né? Então, o número de juízes certamente é um quantitativo que a gente vê que não acompanha, né, a evolução da litigiosidade, né, tem um comportamento mais estável, mas são outros fatores também que precisariam ser levados em consideração para responder essa pergunta, né, de uma forma científica, assim, né. Professor Paulo, e a sua avaliação? O número de juízes brasileiros lhe parece adequado ao volume de judicialização da sociedade brasileira? Assim como no caso da litigiosidade, no caso da estrutura do Poder Judiciário, em termos de orçamento, despesas e recursos humanos, entrando aí quantidade de juízes, acho que a gente tem que olhar o quadro geral. Então, por exemplo, em termos de despesa do Poder Judiciário, eu acredito que o próprio relatório já indique algo evidenciando a percepção da Gabriela. Assim, acho que o gasto com pessoal caiu nos últimos 15 anos, né? Em comparação, né, a um aumento do gasto com tecnologia, com informatização. Então, acho que é esse o jogo. Assim, acho que até no começo das edições do Justiça em Número, tinha lá um gasto com despesa pessoal que era de quase 100%, 97%, acho 96%. Ele caiu, né? Ele caiu quase que na mesma medida que o aumento de 10% no gasto com informatização. Então, acho que isso denota também uma gestão do Poder Judiciário no sentido de saber
organizar os seus recursos humanos, e o judiciário não é composto só de juízes, né? Organizar os seus recursos, e nem só de recursos humanos, há também os tecnológicos, organizá-los de maneira a otimizar essa eficiência, né? Então, inclusive em termos de distribuição de pessoal, um dado que me pareceu bastante significativo aqui, eu acho que tem a ver com essa gestão dessa força de trabalho, né? É que o Poder Judiciário ele tem muito mais gente, muito mais recursos humanos, né, para processar casos do que para decidi-los, né? Então, segundo os dados aqui, 4% só do Poder Judiciário é composto de juízes, né? E você tem 61% de servidores administrativos, né? Sendo que 48% são da área judiciária. Então, 50% dos servidores do judiciário que estão em atividades de processamento. Isso não é por responsabilidade, não é algo atribuído, que se possa dizer, atribuído à gestão do Poder Judiciário. Não, isso tem a ver com a legislação processual brasileira, que prevê um conjunto enorme de atividades de processamento e também um pouco da nossa cultura organizacional, né? que é bem burocratizada e que privilegia mais o registro propriamente dos atos e as certificações do que a administração dos conflitos, substancialmente. Então, eu acho que não é exatamente aumentar o número de juízes, né? Talvez seja uma excelente solução, mas certamente, antes dela, é organizar esse contingente de recursos humanos que é grande, né? Você tem 400 mil pessoas, né? 446 mil profissionais no Poder Judiciário, né? 18 mil deles é juízes. Então, eu acho que as soluções, de novo, né, não são simples, assim, o problema é um pouco mais complexo. E acho que, de novo, né, a existência dos dados nos permite refletir sobre esses possíveis caminhos. Doutora Gabriela, nós estamos falando aqui nesse momento de recursos humanos. Acho interessante a gente falar de um aspecto que a pesquisa sempre cuida de detalhar, que é a composição do judiciário, especialmente de juízes. A questão étnica, por exemplo, é uma das questões que se pesquisa, idade, enfim, uma série de dados que traçam o perfil do juiz brasileiro. Eu vou pedir que a senhora nos fale um pouco sobre isso, mas daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. Hoje falamos do relatório Justiça em Números, a publicação que traz dados importantes sobre o desempenho do judiciário brasileiro. Os nossos convidados são Gabriela Soares, diretora executiva do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, e Paulo Eduardo Alves da Silva, professor da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto. Doutora Gabriela, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar para a senhora abordar agora. Eu peço que a senhora nos fale um pouco sobre o perfil dos juízes brasileiros que o Justiça em Números ajuda a traçar. Por favor. Hoje, a gente consegue verificar não só quantas juízes mulheres ou negras, né, a gente tinha ali no final do ano de 2023, né, no relatório de números, como a gente consegue acompanhar esse dado mensalmente. E a gente tem, de fato, né, o que a gente consegue visualizar é que a gente tem uma participação feminina, e isso não só para os juízes também, tá? Para os servidores também. Então, o painel abrange os dados tanto de magistrados quanto de servidores. O que a gente tem é uma participação feminina das mulheres, né, entre as servidoras, que é proporcional à população brasileira, até um pouquinho maior, né? Então, a gente tem uma igualdade em termos de quantidade de servidores, mulheres e homens, mas em termos de juízes a gente não tem, né? A gente tem, hoje, olhando aqui o painel hoje, a gente tem 38,8% de mulheres magistradas. E essa curva ela vai se afunilando na medida em que há uma progressão de carreira. Então, por isso que o CNJ estabeleceu várias medidas que incentivem, né, as mulheres a alcançarem cargos de desembargadora, né, etc. Quanto à raça-cor também, a gente tem essa informação, também atualizada mensalmente, e a gente tem uma magistratura majoritariamente branca, cerca de
de 75% dos juízes são brancos, né? Então, há também diversas políticas do CNJ que têm sido feitas para tentar gerar uma equidade de gênero, né, entre raça e cor, entre sexo, né? Então, enfim, a gente tem esse panorama, essa radiografia mensal que a gente disponibiliza no painel, na verdade atualiza todo dia, né, os dados, mas com uma atualização que é enviada para os tribunais de forma mensal, que é no painel de dados pessoal, que também tem um link no relatório de Justiça e Números. Professor Paulo, que análise o senhor faz desse perfil do juiz brasileiro e do corpo como um todo de recursos humanos? Um poder judiciário com uma composição que represente a heterogeneidade da sociedade tende a produzir uma justiça que faça mais sentido para a sociedade, aumentando assim a confiança que a sociedade tem no poder judiciário e, por extensão, no direito, na regra, na ordem jurídica. Então, nesse sentido, merece aplauso, merece destaque a essas iniciativas do CNJ, na verdade, essa política do DPJ de monitorar e avaliar e construir diagnósticos sobre a composição do Poder Judiciário, no caso, juízes e servidores. E aí, nesse sentido, eu reitero, acho que o que a Gabriela comentou, eu acho que a gente tem um percentual de mulheres que ainda é aquém do que há na sociedade, né? E com ela falou 38% já agora, eu tenho aqui 37%, mas que do destaque não é nem a quantidade, o destaque é que elas são mais presentes, as mulheres, nos cargos de base, de piso. Então, a representatividade de juízas substitutas, por exemplo, passa de 40%, enquanto que de desembargadoras e ministras está entre 20%, 23% e 18%. Então, cai bastante conforme... Então, os cargos de cúpula são ocupados por homens. Acho que o dado é muito evidente com relação a isso. E eu acho ainda mais notável e mais gritante, né, a desproporção étnico-racial, né, porque aí são 14% de negros para uma população que é de 56% de negros. Por isso que é muito importante esse dado, né? A existência desses dados. Estamos no caminho certo, sem dúvida. Eu acho que isso vai ter um efeito na qualidade da prestação jurisdicional que, posteriormente, né, a médio prazo, vai influenciar na judicialização, assim, no fluxo de processos que chegam na justiça. Então, não deixa de ser uma outra forma de gestão do volume de processos da justiça, com efeito talvez não imediato, mas certamente socialmente relevante. Doutora Gabriela, as pesquisas sempre têm uma certa constância, o tipo de dados levantados, mas, de qualquer maneira, o CNJ sempre está atento à realidade. Ela muda, é preciso adequar a pesquisa. Para o ano que vem, o que se pode esperar? Para o ano que vem, a gente pensa em detalhar um pouco mais as questões de tempo do processo. É uma das informações que a gente gostaria de apurar melhor, assim, de apurar com mais detalhe, né? O tempo desde a inicial até o arquivamento definitivo, passando por todas as instâncias. Hoje a gente apura por fases. Aprofundar um pouco mais nesses recortes de gênero, raça, pessoa com deficiência, né? Idade, enfim. Como a gente hoje tem o dado por processo, os cruzamentos possíveis, eles são... não vou dizer infinitos, né? Mas eles são bastante elevados, né? A gente consegue verificar por tipo de ação, por tipo de demanda, e tudo isso também está disponível não só no relatório, mas principalmente nos painéis, né? Porque os painéis eles permitem essa consulta um pouco mais dinâmica. O relatório ele tem um formato estático, um relatório PDF que é escrito, publicado, mas os painéis eles têm essa dinamicidade que permite eu quero consultar contestações de direitos do consumidor ou contestações penais. Isso tudo está disponível no painel de estatísticas do Poder Judiciário. Na verdade, o painel de Justiça e Números ele é um grande portal que dá acesso a vários painéis, né? Ao painel de estatísticas, que tem a parte processual, ao painel de dados pessoal, que tem esse recorte de gestão de pessoas, e ao painel de grandes litigantes, que dá acesso ao perfil dessas pessoas que litigam, né? Que instituições, pessoas jurídicas são essas que são demandadas ou demandam o Poder Judiciário. Painel de metas nacionais, que é outro monitoramento importante que o CNJ faz pelo Departamento de Ação Estratégica. Então, enfim, esse portal Justiça e Números, ele tem essa ideia de unificar todas as estatísticas nacionais do Poder Judiciário e deixar isso transparente e de livre acesso para o cidadão. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação dos dois.
Eu conversei com Gabriela Soares, diretora executiva do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, e com Paulo Eduardo Alves da Silva, professor da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto. Mais uma vez, muito obrigado. Agora o Link CNJ dá notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. Na abertura da 18ª jornada Lei Maria da Penha, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo e do CNJ, pediu desculpas à própria Maria da Penha. Disse que, no caso dela, a decisão judicial foi demorada e insatisfatória. Mais tarde, no plenário do STF, o ministro avisou: nós, do Supremo Tribunal Federal e do Poder Judiciário em geral, estamos vigilantes com relação à violência doméstica e à violência sexual contra mulheres, que são chagas brasileiras que nós precisamos superar. O Tribunal de Justiça do Acre fez a primeira inspeção deste ano na unidade de regime fechado feminina do complexo penitenciário da capital, Rio Branco. E o balanço é positivo. Desde a última inspeção, foram registradas melhorias nas instalações e avanços como a execução de projetos educativos. Agora o Estado trabalha para implantar a Central de Regulação de Vagas. O CNJ começou o cadastro compulsório de grandes e médias empresas no domicílio judicial eletrônico. Essa ferramenta 100% digital e gratuita centraliza as comunicações de processos enviadas pelos tribunais e facilita as consultas para quem recebe e acompanha citações, intimações e outras notificações. O domicílio foi desenvolvido pelo programa Justiça 4.0 e é de uso obrigatório para empresas públicas e privadas de todo o país. É hora do quadro CNJ nas redes. Vamos ver alguns dos destaques das redes sociais do CNJ. Oi, pessoal! Começamos os destaques de hoje com a 18ª Jornada Lei Maria da Penha. O evento anual feito pelo CNJ é um espaço para debater os desafios enfrentados pelo sistema de justiça na implementação da lei e trazer novos caminhos para o seu aprimoramento. Essa edição teve a presença da biofarmacêutica Maria da Penha, cuja história foi crucial para o Estado brasileiro elaborar a Lei de Proteção à Mulher. Reveja o evento lá no nosso canal do YouTube do CNJ. Se você tem filho com deficiência e não está conseguindo conciliar os cuidados que ele exige com o seu trabalho, saiba que, por lei, é possível ter a carga horária de trabalho alterada sem prejudicar o salário. Tem legislação para isso e ela prevê que, nesses casos, o empregado tem direito ao trabalho remoto e a horários de entrada e saída flexíveis. Não deixe de buscar por esse benefício. É seu direito. Não é medalha olímpica, mas é ouro para o CNJ. O Conselho Nacional de Justiça, em uma disputa com outras 70 instituições do Judiciário, ficou em primeiro lugar na categoria de interação nas redes sociais. O levantamento é da plataforma de inteligência e benchmarking Social Media Gov. E os critérios utilizados para avaliação incluem comentários, curtidas e compartilhamentos, refletindo o alto nível de envolvimento e participação dos seguidores. Acompanhe a gente nas redes sociais e no canal do WhatsApp. Eu fico por aqui, mas semana que vem tem mais. É hora do quadro Uma História, aquele momento em que uma juíza ou um juiz conta uma história que marcou a carreira dela ou dele. Saudações, meu nome é Caio Marco Berardo, sou juiz titular da Vara de Execução Penal da comarca de Marabá, no Pará. Certa vez, me chegou um caso de um rapaz que havia sido condenado pelo crime de roubo no regime semiaberto. Ele começa dentro de uma prisão. E esse rapaz cometeu esse crime aos 18 anos. Depois disso, o processo, até chegar ao seu final, levou quase 10 anos para que fosse localizado e ele iniciasse essa pena. Nesse momento, fomos averiguar o perfil dele. Ele, após os 18 anos, já terminou seus estudos quando saiu, cursou uma faculdade, constituiu família, já trabalhava
como a gente diz, de carteira registrada há mais de 4 anos na mesma empresa, onde obteve, inclusive, algumas promoções. E, diante dessa situação, foi necessário se individualizar novamente a pena desse indivíduo. Por quê? Porque o juiz não pode simplesmente deixar de aplicar a pena, o juiz segue os ditames da lei. Todavia, ele tem à sua disposição os princípios do direito, os fundamentos, dentre eles a dignidade da pessoa humana e a individualização da pena diante da característica do indivíduo, do perfil dele. Aparentemente estava totalmente ressocializado, que essa é a função verdadeira da pena. Mas a pena tem a sua função também um pouco punitiva. Ele não poderia deixar de cumprir. A saída foi usar dos meios modernos da tornozeleira eletrônica, onde ele, com isso, estaria cumprindo a sua pena no Estado e, ao mesmo tempo, não seria retirado desse cenário que para ele e para toda a sociedade era favorável, uma vez que ele já tinha uma família, já trabalhava, não havia mais nenhum relato em relação a isso. Então, eu deixo aqui esse ponto de vista que o juiz, como participante dos atos que ocorrem na sociedade, não deve apenas se ater à letra fria da lei. Muitas vezes uma solução pontual seria uma visão holística, pode não trazer benefício nenhum, ou às vezes até um pequeno retrocesso. Por isso a importância dessa sensibilidade, dessa atenção, dessa particularidade de cada caso, porque hoje o juiz se preocupa com muitas metas, muitos objetivos, mas ao mesmo tempo ele não esquece que cada caso envolve vidas humanas. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora na Rádio e na TV Justiça. Até a próxima semana.